Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, Pai, nesse momento, para pedir ao Senhor, Pai, o seu auxílio, a sua graça e a sua misericórdia. Queremos, ó Pai, continuar estudando, Senhor, essas mensagens tão importantes para os nossos dias e pedimos, ó Pai, que, pelo poder de seu Espírito Santo, nós venhamos, ó Pai, a compreender essa mensagem que é tão importante para nós nesses últimos dias. Ó Pai amado, sabemos que são poucos aqueles que vão levar essa mensagem, que vão finalizar essa obra. Mas ainda que sejam poucos, que eles recebam a plenitude do Espírito Santo. Que eles recebam as virtudes do século futuro. Que eles recebam todo o poder necessário para finalizar essa obra. Porque o Senhor prometeu que abreviará a obra em justiça. Faz acontecer as coisas rápido, Senhor. Para que todo o teu povo esteja pronto. Para que levante essa mensagem com poder e grande glória. Para que o mundo veja. Porque as coisas no mundo só vão de mal a pior. Então que o teu povo se levante como um exército com bandeiras, e que o mundo veja Cristo exaltado, Cristo crucificado, Senhor. E essas bênçãos te pedimos, e que agora o teu Santo Espírito abra nosso entendimento para entendermos esse capítulo e entendermos os versos que iremos estudar da tua palavra. Essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos então começar a partir do capítulo 4 de Romanos. Nós vamos fazer o seguinte, para aqueles que estão, se preparando para dar estudos bíblicos sobre essa mensagem, que já estão até fazendo isso, se você quiser pegar aí a caneta, você vai reparar, se você leu antes, o capítulo 16, você vai reparar que esse capítulo 16, Jones, ele vai utilizar o capítulo 4 de Romanos praticamente inteiro, verso por verso. Então nós vamos começar do verso 1, e a gente vai ver os outros versos também, a gente vai abrir outros versos da Bíblia, para a gente poder perceber todo o cenário da justiça imputada, no sentido de receber a justiça, que é a bênção de Abraão. Então, nós vamos começar, antes de abrir Romanos capítulo 4, vou pedir para você abrir sua Bíblia em Gálatas 3. Vamos ler aí o verso 13 e 14. Olha o que a Bíblia fala. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então veja só, a Bíblia fala que Jesus ele recebeu a maldição da lei. Agora pense só, eu gosto muito de pensar da seguinte forma. Você vai pregar o evangelho de casa em casa. Imagine que você está ali pregando o evangelho de casa em casa, e aí você chega na casa de uma pessoa, aí você bate na porta da pessoa, aí você diz assim, olha, eu vim aqui trazer uma boa notícia para você. E a boa notícia é que Cristo morreu por você. Aí a pessoa vai dizer, mas por que ele morreu por mim? Aí você fala, para que a bênção de Abraão chegue até você. Porque aí a pessoa vai perguntar, mas o que é a bênção de Abraão? Porque perceba, no verso 13, diz que Jesus recebeu essa maldição da lei. Com qual motivo? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, o motivo que a Bíblia fala que Jesus ele morreu, então, por mim e por você, que ele recebeu essa maldição, foi qual motivo? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então, nosso estudo de hoje é, o que é essa bênção? O que é a bênção de Abraão? Esse é o estudo de hoje, queridos, que nós precisamos compreender isso urgentemente. Veja só, ele começa falando de uma carta do irmão Starr. Ele diz, recebi uma carta não faz muito tempo do irmão Starr na Austrália. Lerei 2 ou 3 frases porque se encaixam muito bem nesse ponto dos nossos estudos. A irmã White diz que estamos no tempo da chuva serôdia desde a reunião de Minneapolis. Isso aí foi ele falando, né? E de fato, Ellen White falou isso. Aí ele diz, foi justamente isso que constatamos em nossas investigações durante esses estudos, não é mesmo? Irmãos, quanto tempo mais o Senhor vai esperar até que a recebamos? Ele tem se esforçado nesses últimos 4 anos para que pudéssemos recebê-la. Até quando ele vai ficar esperando? Veja que nós estamos aqui, queridos, 4 anos, você vê, 88, 89, 90, 91, 92. 4 anos depois, lá estavam eles pregando a mensagem, dizendo, gente, Deus está aqui, esperando há 4 anos. A chuva serôdia já está caindo, já é tempo da chuva serôdia cair.
E aí ele agora vai dizer o seguinte. Agora, se você for observar, nós estamos hoje no ano 2025. No ano de 2025, a chuva serôdia, Deus ainda está querendo derramar a chuva serôdia. Só que quantos anos se passaram? Quando Jones pregou, eram 4. Nós estamos em 2025, são 137 anos. Então veja que Deus está sendo extremamente paciente com a nossa igreja, mas chegará o momento que isso vai acabar. E nós cremos, pelo que nós estamos vendo, que isso vai acabar muito em breve. Então veja só, até quando Deus vai ficar esperando? Aí ele diz, a realidade dos fatos é a seguinte, algo será feito. Esse capítulo é muito forte, veja só. Aqueles que buscarem o Senhor com o coração aberto e receberam sua mensagem assim, alcançarão o que Deus deseja conceder. Os que não agirem assim serão deixados à sua própria sorte, e quando tomarem essa decisão, isso será para sempre. E nisso reside a tremenda solenidade da situação nestas reuniões. E é esse fato que reveste esta assembleia de um caráter assustador. O perigo é que haverá alguns aqui que vêm resistindo à mensagem nos últimos 4 anos, ou talvez não há tanto tempo. Esses agora não virão ao Senhor com o espírito correto para recebê-la. Eles não a recebem da forma como o Senhor a dá, e serão passados por alto. Isso aqui é muito sério, queridos. Veja só, existem pessoas que elas manifestam um apreço por parte da mensagem do terceiro anjo. E o que nós vamos falar agora é muito sério. Elas têm prazer em ouvir uma mensagem aqui, outra ali, mas essas pessoas não recebem a plenitude da chuva serôdia, e não vão receber, né, como a gente viu ali. Por qual motivo, queridos? Porque elas não estão dispostas a ouvir toda a mensagem. Há pontos da mensagem que essa pessoa pode dizer assim, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Mas a partir do momento que Deus enviou a mensagem por inteiro através desses homens, e através de Ellen White, que estava viva ali, confirmando as mensagens, o que nós devemos fazer com o espírito humilde? Desde o primeiro capítulo nós vimos. Nós devemos ouvir a mensagem. Nós devemos estudar para conferir na palavra de Deus e confirmar a mensagem que Deus deu aos seus servos. Porque se nós escolhermos aquilo que queremos ou não, nós seremos passados por alto. Isso é muito sério. Veja só. O irmão Starr conta que estava um dia conversando com o irmão White sobre os anjos no Monte Sinai, quando a lei foi dada. Ele diz o seguinte, ela viu que os anjos, milhares de milhares e 10 milhares vezes 10 milhares, rodearam o povo de Deus quando este se reuniu em torno da montanha, e por toda parte acima deles, formando assim um grande tabernáculo vivo, do qual todo anjo mau foi excluído, de maneira que palavra alguma que viesse da voz de Jesus fosse modificada em qualquer mente, ou qualquer sugestão malévola ou dúvida fosse incutida a qualquer alma. Então, o que é que Jesus fez pelo povo de Israel? Quando eles estavam no pé do Monte Sinai, Jesus rodeou eles com os anjos, para que quando Deus falasse, Satanás não pervertesse as palavras no ouvido deles. Entende? Deus fez isso. Agora veja só. O que cada um de nós precisa nesse momento é erguer ao céu uma oração individual, por si mesmo, rogando ao Senhor para que ele faça pairar sobre nós uma cobertura de anjos como essa durante esse instituto, de modo que as palavras do Senhor, ao serem lidas, não sejam modificadas em alguma mente, desviando-se do que Deus diz, ou que nenhuma sugestão malévola ou de dúvida seja incutida em alguém. Ao contrário, que cada um de nós receba o que o Senhor nos diz de modo como ele desejar, e consentido por ele pretendido. Isso é muito sério. O irmão Starr diz ainda, em um testemunho recente endereçado a um indivíduo aqui, a irmã White foi proibida de lhe enviar a mensagem por escrito, devendo ela, em vez disso, lê-la pessoalmente. A razão é que anjos maus estão operando, trocando as palavras escritas por outras. Deus disse a Ellen White, não mande cartas. Não mande cartas para esse irmão. Não mande cartas, você vai ter que ir lá pessoalmente. Porque o que os demônios estavam fazendo? Estavam trocando as palavras escritas, queridos. Agora, ele continua. Outras palavras são pronunciadas no ouvido dele e ele capta um sentido justamente oposto ao pretendido por Deus. Queridos, olha que situação o ser humano pode chegar.
O ser humano ele pode estar tão rodeado de demônios, né? Tão rodeado de espíritos maus, talvez por condescendências egoístas, vivendo de forma contrária à luz que já recebeu. Existem vários motivos, né? Pode chegar ao ponto do demônio, quando a pessoa vai levar a mensagem para aquela pessoa, o demônio faz ela ouvir uma coisa justamente ao oposto do que o pregador está falando. Olha só que coisa terrível isso. Se mandar uma carta, o demônio perverte a escrita. Quando chega para falar com a pessoa, o demônio perverte o que foi dito, para a pessoa entender justamente o contrário. Entende? Então, isso é uma coisa terrível. Aí ele diz, bem, se tal precaução foi necessária em relação a esse homem, seria ele o único nesse mundo? Se Satanás está operando dessa forma, ele vai restringir sua atuação à Austrália? Então, será que não precisamos que o Senhor unja nossos ouvidos e olhos para que possamos ouvir? E não é um fato que essas palavras de Jesus se aplicam a nós? Vede, pois, como ouvis? Lucas 8,18. Então, ou seja, queridos, olha a importância de pedir a Jesus o colírio. E olha o que ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que Jesus fala isso? Porque há muitas pessoas, queridos, que vão ouvir por si próprias, mas Satanás vai perverter os seus ouvidos. Elas não vão ouvir de fato o que Deus está falando ali. Então, o que Deus fez no Sinai, devemos pedir a Deus que ele faça conosco também, para que o diabo não perverta. Agora, olha só sobre um homem que estava, né, em uma sociedade secreta naquela época. Outro caso que ocorreu lá. Um irmão havia se desviado devido a seu relacionamento com sociedades secretas e havia participado de todas as etapas, a ponto de estar quase preparado para receber o grau mais elevado. Um testemunho chegou para lhe ser transmitido. Deus apresentou seu caso ao irmão White como o de um homem já à beira de um precipício, sendo até mesmo perigoso dar um grito de alerta. Ela perguntou ao Senhor o que ela poderia fazer por ele. Enquanto orava, o anjo disse, dê a ele a senha para a sociedade celestial. Olha a senha, queridos. Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a senha, queridos. E é sobre essa senha que a gente vai começar a ver agora na Bíblia. Então, o anjo disse, dê a senha. Se você não der a senha e você só der o grito de alarde, ele não vai se salvar, porque olha como Deus mostrou ele, que ele estava na ponta de um precipício, e se ela desse um grito de alerta, ele ia se assustar e ia cair. Então o anjo disse, só tem uma forma de salvar. Dê a senha. Qual é a senha? Jesus Cristo e este crucificado. Então, é sobre isso que nós iremos falar nesse momento. Jesus Cristo e ele crucificado. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos estudar hoje, no capítulo 16. Nós vamos entender como se recebe a justiça. Uma das coisas que as pessoas às vezes perguntam assim, né, elas falam assim, mas eu quero dar estudo bíblico sobre essa mensagem, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que dizer para as pessoas. Então hoje, nós vamos ver aqui, né, nesse capítulo 16, qual é o começo de tudo. Por exemplo, eu quero ser justificado pela fé. Por onde que eu começo? O que acontece na minha vida? Quais são os primeiros passos que Deus faz, né, na vida de um ser humano para encontrar essa justiça? Nós vamos ver tudo isso aqui hoje, pela graça de Jesus. Então, se você tem desejo disso, né, de dar estudo bíblico sobre isso, explicar para a pessoa, né, mostrar para ela o que é, então, anota os textos aí que a gente vai falar, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto está em Romanos, capítulo 4. Isso aqui é o essencial, queridos, de tudo. Vamos abrir aqui Romanos 4. Deixa aberta aí sua Bíblia em Romanos 4, porque nós vamos ver verso por verso, tá bom? Romanos, capítulo 4. Vou dar um tempinho aí para quem está abrindo ainda aí. Romanos, capítulo 4, nós vamos ver verso por verso aqui, para a gente entender o detalhe, né, de como Deus faz, como é esse passo a passo, ok? Então vamos lá. Romanos 4, verso 1, ele faz a pergunta. Primeiro, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Primeira pergunta. Nós vamos dizer que Abraão alcançou o quê em relação à carne? Nosso pai, né, segundo a carne. O que Abraão alcançou? Qual foram os feitos de Abraão? Vamos pegar dois versos, nós vamos dividir por blocos. Vamos pegar aqui primeiro os 3 primeiros versos, para a gente dividir em blocos. Então vamos ler o verso 2 e o 3. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então vamos para o primeiro ponto aqui, queridos. Veja só. Quando nós observamos, e depois você vai ver Ellen White falando qual é o primeiro passo nessa mensagem. A gente vai mostrar tudo isso, mas primeiro a gente vai ler aqui nas Escrituras. Veja.
Primeiro ele faz a pergunta, o que Abraão alcançou, nosso pai, né, segundo a carne? Quando você olha essa pergunta, por que ele faz essa pergunta? Porque se você olhar para os judeus até hoje, né, 2000 anos depois que Paulo escreveu isso aqui, eles olham para Abraão como se Abraão fosse uma figura quase que mitológica, né? Abraão é olhado muitas vezes como sendo assim, quase que um semideus, né? Como uma pessoa assim muito boa e tudo isso, por isso que Deus era amigo dele. O ser humano tende a fazer isso. O ser humano ele tende a colocar ícones, ídolos, e eles elevam essas pessoas, né? Você vê, por exemplo, a igreja de Roma. O que a igreja de Roma faz? Quando uma pessoa se destaca pelas suas boas obras, o que a igreja de Roma faz? Santo fulano, normalmente, né? Então, o que a igreja vai reconhecendo? Ela entende que aquelas obras da pessoa elevam ela àquele patamar espiritual. Então, a primeira pergunta que ele faz é, mas que diremos que Abraão alcançou? Porque, olha o verso 2, porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo no verso 2? Olha, Abraão foi um homem muito abençoado. Você vê claramente que você vê em Gênesis ali, Abraão foi um homem extremamente abençoado. Porém, olha o que ele diz aí em Romanos 4, verso 2. Ele diz, se Abraão recebeu tudo aquilo por causa do que ele era, por causa das obras que ele fazia, ele pode se gloriar, ele pode dizer, ó, eu sou isso tudo aqui, ó, isso aqui tudo que eu tenho, ó, é devido à minha capacidade, é devido à pessoa boa que eu sou, à minha filantropia, devido a tudo que eu faço. Então, Paulo diz assim, se ele tivesse que se orgulhar de alguma coisa que ele fez, ele poderia até se orgulhar, mas não diante de Deus. Ou seja, o fato de Deus ter chamado Abraão de amigo, o fato de Deus ter andado com Abraão, nós vamos ver que é muito incrível, a gente vai ver esse capítulo aqui hoje, é maravilhoso. Você vê que não é por causa de Abraão, não é pelo que Abraão fazia, não é nada disso. Então ele diz, Abraão vai ter alguma coisa do que se gloriar? Ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus, porque Deus não viu nada em Abraão para se achegar a Abraão, nada. Aí no verso 13 ele vai dizer, ó, pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que foi imputado a Abraão como justiça? O crer. Então o primeiro ponto é esse. Então aqui no livro, olha o que ele fala. Vamos ler aqui, ó. Então perceba, antes da gente ler, no verso 3, olha que coisa que aconteceu. Deus chegou até Abraão, em Gênesis 15, e o que Deus fez com Abraão? Ele chamou Abraão para fora, mandou Abraão olhar para cima e disse, assim vai ser sua descendência, Abraão. Qual foi a resposta de Abraão? Amém, Senhor. Amém. Ele não tinha evidência nenhuma, mas ele creu. E Romanos 4, verso 3, está dizendo que quando ele creu, o que aconteceu com Abraão? Isso lhe foi imputado como justiça. Pronto. O que foi? Quando você pergunta o verso 3 aí, só o verso 3, quando você pergunta para o verso como foi que Abraão foi justificado, o que a Bíblia lhe responde no verso 3? Ele creu. Deus falou algo para ele, ele recebeu aquela palavra, guardou aquela palavra e Deus disse, Abraão, agora você é justo. Ok? Por isso que agora, olha só o que está na página 219, olha o que aqui Jones vai falar em relação a esse verso. Ó. Vocês percebem, então, que houve aqui uma transação muito simples. Claro que a gente ainda vai ver todo o resto do passo a passo, mas veja só. É como se o Senhor nos levasse para fora deste tabernáculo e nos dissesse, estão vendo as estrelas? Contem-nas, se vocês forem capazes. Assim será isto e aquilo. E nós respondêssemos, amém. Então Deus diria, vocês são justos. Imaginemos se o Senhor nos levasse para fora nessa noite. Não, ele pode realizar a obra dele sem nos chamar para fora. Ele conduziu Abraão para lhe mostrar estrelas, mas ele pode nos mostrar pecados sem nos levar para fora. O Senhor já lhes mostrou muitos pecados? Mostrou? Sim. Então ele diz, se você for capaz de contá-los, eles se tornarão brancos como a neve. E o que é que vocês dizem? Amém, Senhor. Então, quando Deus dá a promessa, e você crê de todo o seu coração no que Deus está dizendo, porque é verdade, porque ele cria o que ele fala, então, quando você recebe, no mesmo instante que você recebe, na mesma hora, Deus diz, você é justo. Primeiro ponto. É isso que nós estamos vendo sobre esse verso 3. Foi assim que aconteceu com Abraão. Então, queridos, nós precisamos compreender que a justiça, ela vem de uma forma muito simples. Agora, nós vamos detalhar todo esse processo que Deus vai fazendo na vida de um ser humano. Mas a primeira coisa que Deus faz, e é isso que nós vamos ver ali, a gente vai ver nos próximos textos. Deus, ele sabe que não existe outra forma de purificar você,
Só tem uma forma de purificar você, pela palavra dele, que cria. Então, Deus tem que falar a justiça, e nós vamos ver isso aqui em Romanos 3 também. Deus, para trazer justiça para você, ele tem que pronunciar ela, para poder criar ela, porque ela não existe em você nem em mim. Então, só tem uma forma de Deus criar do nada. Gênesis 1 diz o quê? Haja luz, houve luz. Quando era tudo trevas, ele trouxe luz pela palavra. Justiça não existe dentro de mim, nem dentro de você. Então, o que é que Deus fala? Você é justo. E no fato de ele falar, a justiça é criada na mesma hora. Onde é que eu vejo uma correlação disso nos evangelhos? Mateus capítulo 8, quando Jesus desce do monte, o leproso vai até Jesus e diz, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Era um leproso. Anota aí, ó, Isaías capítulo 1, você vai ver lá, que a Bíblia relata que a nossa condição, nós temos feridas da cabeça aos pés, uma lepra espiritual. O pecado é lepra. Então aquele leproso representa a vida de uma pessoa que está em pecado. E foi até Jesus e disse, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. O que a Bíblia diz que Jesus fez? Quero. E ele deu a palavra, ser limpo. O que diz o relato? Imediatamente o homem ficou limpo, quando Jesus falou. Ellen White diz que existem orações que nós fazemos que Deus, por diversos motivos, como para provar sua fé, né, para exercitar a paciência, muitas vezes você ora por algo, Deus posterga a resposta por semanas, Ellen White fala isso, dias, semanas, às vezes até meses, ou até anos. Mas ela diz que em relação a perdão de pecados, a resposta e a purificação é imediata. Ok? Então, quando é questão de perdão de pecado, Deus não fica esperando. Não, é imediato. Ok, queridos? Então, quando a pessoa confessa e deixa imediatamente, ela está perdoada. Agora, veja só, né? A gente sabe que começa a surgir algumas dúvidas sobre alguns pontos, mas a gente vai ver todo o detalhamento, passo a passo, para você entender de forma mais clara. Então, no verso 3, a pergunta é, como é que a pessoa recebe a justiça? Deus fala a promessa, ela recebe a promessa e Deus diz, você é justa. Agora, olha o verso 4. Vamos continuar aqui em Romanos 4, verso 4, antes da gente ler alguns versos aí. Romanos 4, 4 diz, ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Olha que interessante, ele acabou de falar no verso 3 que para Abraão foi imputado a Abraão, né, a justiça porque ele creu. Aí no verso 4 diz, se fosse por obra, quando uma pessoa recebe um galardão pelo que ela fez, não é graça, é dívida. Entende o que ele está falando no verso 4? Então, ou seja, se Deus justificasse Abraão pelo que Abraão fez, então Deus não estaria sendo gracioso com Abraão, ele teria uma dívida com Abraão. Olha, Abraão, você fez uma coisa muito certa, viu? Rapaz, você é sensacional, Abraão. Eu vou lhe dar o seu perdão aqui, porque realmente, rapaz, você, vou lhe dizer, viu? Se Deus fizesse isso com Abraão, seria graça? Não. Seria o quê? Dívida. Será que alguém, quando trabalha, imagine você, né? Tá lá no seu trabalho, chega no final do mês, seu patrão vai lá e te paga. Aí ele coloca o salário na sua conta. Você, quando você olha o seu salário, você vai olhar, você vai chegar na casa do seu patrão e dizer, muito obrigado. Você vai chorar pela bondade do seu patrão em te pagar o salário no final do mês? Não. Por quê? Porque você trabalhou. Então você é digno de receber aquilo. Entende? A Bíblia fala isso. Então você é digno de receber o seu salário. Agora, quando você não é digno, quando você não trabalha, quando você não consegue fazer, quando você está inválido, e aí você recebe um galardão, aí sim, isso é graça. Então o que ele está dizendo é o quê? Quando ele fala no verso 4 aqui, essa questão, ele está dizendo assim, ó, Abraão não fazia nada das obras de Deus. Assim como eu e você não podemos fazer absolutamente nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, quando Deus deu o galardão a Abraão, olha o que ele está dizendo. Se fosse pelo que Abraão tinha feito, seria dívida. É isso que os judeus muitas vezes não entenderam no passado e não entendem até hoje. Eles olham para Abraão como sendo um homem assim, sabe? Completamente surreal, diferente de todos os outros. E aí Deus foi abençoando ele por causa disso. Não era, queridos. Foi a graça de Deus na vida de Abraão. E a gente vai ver isso de forma ainda mais clara. Porque você começa a perceber, então, que se Deus foi tão gracioso com Abraão, você percebe que na minha e na sua vida ele vai ser a mesma coisa. Porque nós tendemos a pensar assim, não, isso aí foi com Abraão. Abraão era um homem assim, né? Não, queridos, Abraão era tão miserável como eu e você. Olha só o que é que diz aqui o verso 5. Mas aquele que não pratica, ou seja, praticar é fazer as obras de Deus nesse caso.
Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, a fé de quem que é imputada como justiça? Quando a pessoa entende que ela não opera, que ela não pratica, que ela não trabalha, ou seja, ela não consegue fazer as obras de Deus. Mas quando ela crê naquele que justifica o ímpio, e ela é um ímpio, nós somos o ímpio, aí sim, sua fé então lhe é atribuída como justiça. Quando você se reconhece como um ímpio, primeiro ponto, qual é o primeiro passo para receber a justiça de Cristo? Está aqui, ó. Você se reconhecer como ímpio. E aí nós vamos ver o Espírito vai ser falando sobre isso. Então nós precisamos ter o reconhecimento. Olha, você reconhece que a sua vida, a palavra ímpio, né, significa aquele que é dissemelhante a Deus, que não tem semelhança com Deus. Quando você reconhece que o seu caráter é completamente dissemelhante de Cristo, você então tem o primeiro passo. Você almeja essa santidade, você almeja essa justiça, porque você sabe que você não tem. Esse é o primeiro passo. Agora, quando você crê, quando você tem fé na palavra, aí essa fé é imputada como justiça. Aí Deus agora vai lhe galardoar. E a gente vai ver que galardão é esse. A gente vai ver isso já já. Olha o verso 7 agora, ó. Verso 6, na verdade. Assim também, Davi declara. Olha o que Davi declara. Eu estou lendo aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, né? Mas, verso 6. Assim também, Davi declara o que aí? Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, dois pontos. Antes da gente ler o que Davi vai falar, repare que o apóstolo Paulo vai dizer que nos próximos versos que a gente vai ler, Davi está dizendo que quem recebe a justiça imputada é feliz, é bem-aventurado. Mas você vai perceber que Davi em nenhum momento fala justiça imputada, justiça comunicada. Davi não usa essas palavras. Mas Paulo vai mostrar o que é justiça imputada através de um salmo. Um salmo que não fala essa palavra justiça imputada. Observe o que ele vai dizer aqui, ó. Verso 7 agora. É o salmo aqui, ó. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Esses são aqui os dois textos que ele usa de Davi. Mas veja, Davi falou assim, bem-aventurado o homem que recebe a justiça imputada. Davi falou isso? Não. O que é que Davi falou? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Então, as maldades serem perdoadas, o apóstolo Paulo diz que isso equivale a dizer que a pessoa foi justificada pela fé, que a pessoa teve a justiça imputada. Então, justiça imputada, em outras palavras, é perdão completo e pleno dos pecados. E tudo que envolve a partir daí, nós vamos ver ainda. Então, justiça imputada, perdão completo. Agora veja, quando ele diz aqui, ó, no verso 9 agora. Então, bem-aventurado, queridos, isso aqui, se você quiser anotar, é importante, ó. A palavra bem-aventurados pode ser também traduzido como benditos, né? Ou seja, aqueles que têm a bênção. Então, lá em Gálatas, capítulo 3, quando ele fala que Jesus recebeu a maldição da lei para que nós recebêssemos a bênção de Abraão, o que é a bênção de Abraão? O perdão pleno e completo dos pecados, a justiça imputada. Então, ou seja, em outras palavras, o que Paulo fala em Gálatas 3, 13 e 14? Cristo morreu por nós, para quê? Para que nós obtivéssemos o perdão pleno dos pecados. Na página 214 desse livro, Jones fala assim, ser justificado significa tornar-se justo. Assim, sempre que lermos justificado, simplesmente substitua pela expressão tornado justo. O significado será sempre o mesmo. E aqui é muito importante para quem estiver anotando aí, ó, nós fazemos uma diferença entre a justificação pela fé de 1888 da justificação pela fé que estava sendo pregada pelos protestantes antes de 88. Anote isso aí porque é muito importante. Às vezes as pessoas perguntam assim, a justificação pela fé de Lutero é a mesma de Jones e Wagner? Não. Ok? Não, absolutamente não. Por que não? Porque a justificação pela fé, tal como foi trazida em 1888, é a completude, é a mensagem mais completa. Lutero, Calvino, Wesley e outros do passado, eles foram até um certo ponto. Então anote aí, por favor, hoje, nas igrejas protestantes, né, no geral, como é que as pessoas entendem o processo da justificação pela fé?
elas entendem que é um processo que eles chamam de justificação forense. Ou seja, como é que se entende hoje no geral? Que você vai até Cristo e você se declara um pecador, você pede perdão a Cristo e Cristo diz assim, olha, preste bem atenção, para isso nós estamos falando da justificação pela fé sem ser de 88. Cristo aí diz, olha, você está perdoado e você é declarado legalmente perdoado. Ou seja, é algo legal, percebe? E aí Cristo então escreve lá, ó, perdão. Mas você sai dali e esse perdão foi feito ali para você de uma forma que você recebe ele legalmente. Mas você não é tornado justo, você continua, você é declarado justo e pronto. Deus declara você justo, mas você continua, né, tá indo em pecado, você continua ali, né, até Jesus voltar e transformar sua natureza. Então isso é a justificação forense. Como você é um pecador e você vai pecar até Jesus voltar, então Deus vai perdoando você de forma legal. Deus vai perdoando, perdoando, perdoando até Jesus voltar. Né? Basicamente isso é a justificação forense. Mas a mensagem de 88, ela traz agora uma coisa mais clara, uma coisa mais intensa. O que seria agora a mensagem da justificação pela fé, conforme foi trazido em 88? Nós vamos ler aqui agora. A justificação, ela não somente declara você justo. Cristo não está aqui somente para perdoar os seus pecados. Cristo quer fazer uma obra mais profunda através da justificação. Ele não só declara você justo, mas ele torna você um homem justo. Então, a justiça de Cristo, ela perdoa o seu pecado e ela agora lhe dá o quê? A presença de Cristo para vencer todos os pecados antes da volta de Jesus. Ok? Isso aqui é importantíssimo. Então, veja só, vamos continuar aqui para a gente ver isso com mais detalhes. Agora, o Wegener, eu vou citar agora o outro mensageiro de 88. Olha o que ele diz no livro Boas Novas aos Gálatas, página 29. O significado da palavra justificado é feito justo. Deriva do latim justitia, que é ser reto. A isso somamos a terminação ficar, também do latim significando fazer. Magnificar, fazer grande. Dignificar, fazer digno. Justificar, fazer justo. Em alguns casos, aplicamos o termo justificar ao que é inocente de um fato que é acusado injustamente. Mas o tal não precisa de justificação, posto que já é justo. Agora, desde que todos pecaram, não há nenhum justo ou reto perante Deus. Então, todos necessitam ser justificados ou feitos justos. Isso é justificação. Não é só declarar a pessoa justa, é pegar uma pessoa que é injusta, que não tem justiça, e fazer com que ela seja uma pessoa justa. Então, Deus declara e faz ela justa. A própria palavra que declara é a palavra que cria a justiça nessa pessoa. Olha só o que o Wegener continua dizendo agora em outro livro. Ele fala assim, ó, para declarar sua justiça, Romanos 3:25, para a remissão de nossos pecados. É ele quem elimina nossos pecados. E se apenas nos entregarmos a ele, eles serão totalmente perdoados. Cristo não concede indulgências, mas sua justiça perdoa os pecados do passado e mantém o coração livre do pecado no presente, enquanto sua justiça preenche esse coração. Você entendeu que então, olha aí a mensagem de 88, a justiça, quando ela é declarada, não é para Deus chegar lá em cima e botar assim do lado no seu nome, perdão e acabou, não. A justiça, ela entra e ela se torna uma realidade no ser humano. Não é só uma declaração de perdão. A justiça é algo vivo, assim como o pecado é algo vivo dentro de você. Quando a justiça vem, o pecado sai. Então, aquela justiça que foi pronunciada para você, ela vem e entra. E enquanto você permanece crendo na palavra, aquela justiça guarda você de pecar. Percebe? Por isso que o Salmo 130 fala assim, contigo está o perdão para que sejas temido. Então, a justiça de Cristo, ela desce, ela é pronunciada não somente para você ficar tranquilo, porque o que acontece muitas vezes? Nós olhamos para o perdão de Deus como sendo algo para acalmar nossa consciência. Então a gente peca, o Senhor, eu quero pedir perdão, porque eu pequei. Aí daqui a pouco a consciência acalmou, a gente vai lá e faz de novo. Aí a gente vai pedir perdão de novo para acalmar a consciência. E a gente fica nesse ciclo. Por quê? Porque nós cremos que o perdão é só o quê? Senhor, pequei, minha conta agora está feia no céu, tem uma mancha no céu, Senhor, perdoa. Aí Cristo vai lá e tira. Aí daqui a pouco de novo a gente vai lá e comete de novo, aí Cristo vai ter que ir lá,
Não, queridos, nós devemos crer no perdão, que o perdão, quando você crê na palavra que diz assim, ó, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Você não tem que crer aquilo só para receber o perdão imediato, no sentido de ter sua conta cancelada lá no céu de pecado. Não. Essa palavra foi pronunciada e você deve se agarrar a ela o tempo inteiro, porque ela, a mesma palavra que limpou seu pecado, é a palavra que lhe mantém longe desse pecado. Por isso que, o que ele falou para Josué? Medita nessa palavra de dia e de noite. Percebe? Então isso é muito importante de entender isso, essa parte. Agora, nós vamos ver o primeiro passo para a justificação. Nós já vimos, então, que a justificação ela acontece quando Deus pronuncia a palavra e a pessoa se apega a essa palavra, Deus perdoa ela e não somente livra ela, né, de uma conta problemática no céu, como diz o livro Vitória em Cristo, mas a palavra pronunciada vem limpar essa pessoa o dia inteiro, não só em um momento, para daqui a pouco ela pecar de novo. Não. A própria palavra já sustenta ela o tempo todo. Então, quando o leproso foi curado por Cristo, a vida dele inteira ele passou sem lepra, porque ele creu naquela promessa, e a mesma promessa que limpou ele imediatamente foi a promessa que manteve ele sem lepra a vida toda. Entende? Quando Jesus estava ali no mar, andando sobre as águas, e ele disse para Pedro, vem, foi a palavra pronunciada, vem, que criou o fundamento para Pedro andar sobre as águas. Se Pedro cresce naquela palavra dizendo vem, e ele permanecesse em pé, parado, ali, em cima do mar, Pedro poderia passar a eternidade em cima daquele mar ali, que ele não iria afundar. Por quê? Porque a palavra que cria é a palavra que sustenta. Então isso é um ponto muito importante. Então o perdão, queridos, ele não é só momentâneo. Ah, agora eu acho que Deus já me perdoou, que bom. Aí eu levanto da oração, daqui a pouco eu tô lá fazendo a mesma coisa de novo. Por quê? Porque eu tô acreditando que é só um risco lá. Não, ô Senhor, apaga isso aí. Não. O perdão de Deus é ele declarar justiça a você para te tornar uma pessoa justa. Quando você começa a acreditar dessa forma, você percebe então que a palavra vem para lhe tirar do pecado. Não só apagar esse pecado para depois deixar você limpo, para depois você continuar indo lá fazer o seu pecado. Não. Isso é a verdadeira justiça. Isso é a verdadeira justificação. Agora nós vamos ver o seguinte, né? Para quem quer dar o primeiro passo, Senhor, qual é o primeiro passo que eu dou, Senhor, para o Senhor? O que eu faço? Vamos ler juntos aqui. Olha o que está escrito no livro Grande Conflito, página 407. O primeiro passo na reconciliação com Deus é a convicção de pecado. Não foi isso que a gente viu aqui em Romanos capítulo 4, queridos? Nós vimos que o primeiro passo para a reconciliação com Deus, para a justificação, é o quê? Convicção de pecado. Percebe? Lembra que ele falou? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, o que ele está dizendo? Qual é a primeira coisa que você precisa ter para ser justificado? Um profundo senso de que você é ímpio, que você comete pecado, que você é o transgressor que a Bíblia fala. Então, o primeiro passo na reconciliação com Deus é esse aí. Então, o primeiro passo, convicção de pecado. Ok? Pecado é o quebrantamento da lei. Pela lei vem o conhecimento do pecado. A fim de ver sua culpa, o pecador deve provar o caráter próprio pela grande norma divina de justiça. É um espelho que mostra a perfeição de um viver justo, habilitando o pecador a discernir seus defeitos de caráter. O primeiro passo para uma pessoa se reconciliar com Deus é quando o Espírito Santo abre os olhos dela para ela ver o quanto ela é transgressora. Por isso que a Bíblia fala, sobreveio a lei para que a ofensa abundasse. O que isso significa? Ela já era uma transgressora, só que ela nunca estava consciente do fato. Então a lei veio e mostrou para ela, ó, você é isso tudo. Aí a pessoa começa, não acredito. E aí, naturalmente, ela vai sentir a necessidade de um salvador. Você entende, queridos? Então, até quando você vai pregar Cristo para a pessoa, você percebe que a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela é um pecador, porque se você chegar para a pessoa e falar, Jesus morreu por você, do nada, ela vai dizer assim, ué, ele morreu para mim por quê? Né? Então, as pessoas precisam entender a necessidade que elas têm de Jesus Cristo. Então, estamos olhando para a vida de Abraão, e Paulo disse que Deus só justifica aquele que é ímpio. Se Abraão foi justificado, queridos, olha que coisa fantástica. Se Abraão foi justificado pela fé, e aqui a Bíblia está dizendo que Deus só justifica o ímpio. Quando Deus se achegou a Abraão para fazer promessas, Abraão era o quê aos olhos de Deus? Um ímpio.
Você percebe que Abraão não era uma pessoa boa, que Deus falou, gente, eu preciso tanto chegar perto de Abraão para perdoar ele, porque ele é uma pessoa tão boazinha. Não, Abraão era um ímpio, porque se Abraão não fosse ímpio, ele não poderia ser justificado, porque Deus só justifica ímpios. Então, agora que ele se reconheceu um ímpio, que ele falou, amém, Senhor, se o Senhor falou, assim seja. Quando ele recebeu essa palavra, ele foi justificado. Olha agora no livro Estudo sobre Fé, página 37, olha o que é que diz sobre esse verso 5 aí, quando fala assim, ó. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O primeiro passo, né? Essa é a única maneira como qualquer pessoa desse mundo pode se tornar justa. Deve primeiro admitir que é ímpia, então crer que Deus justifica o ímpio, ou seja, lhe atribui justiça e que ela é justa com a própria justiça de Deus. Olha que fantástico. A gente leu a mesma verdade no grande conflito, na mensagem de ser um anjo, agora no estudo sobre fé. Percebe como é uma mensagem unânime? Então esse é o primeiro passo. Se você quer saber o primeiro passo, nós estamos já vendo. Como é o primeiro passo a Deus? Reconhecimento da condição de ímpio, porque assim foi com o pai Abraão. Percebe? Vamos continuar aqui. Olha agora o que é que diz Anunciando o Autoclamor, página 26. A lei sobreveio para que a ofensa abundasse. No programa da graça de Deus para com o homem, este é o primeiro passo. Olha isso, gente. Nós vimos agora, além desses outros livros, agora nós temos o Anunciando o Autoclamor. Veja que é a mesma coisa. Esse é o primeiro passo. A lei sobrevém. Então, agora vamos ver Romanos 3,20. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Por que é que a lei precisa sobrevir? A lei precisa vir porque o homem é ignorante? Ou por que será? O homem estava lá. Olha por que a lei vem. O homem estava lá, caminhando, vivendo a vida bem feliz do seu próprio jeito, sem perceber que o pecado era abundante, sem perceber que ele estava em pecado, vivendo em morte, pois o salário do pecado é a morte. Percebe? Por que a lei tem que vir? Provérbios 6, acho que é o verso 23, fala assim, que o mandamento é lâmpada, a lei é luz, ou seja, quando a lei vem, imagine que a pessoa está dentro de um quarto escuro e está cheio de sujeira, né? Tudo sujo ali, só que ela não está vendo, então para ela tá tranquilo. Só que aí imagine, a lei entra, ou seja, ela entra no quarto, a lei, e ela traz a luz. Quando a lei traz a luz, a pessoa diz assim, o que é isso? Tá tudo sujo. Mas veja, já estava sujo antes. A lei só veio para revelar a sujeira. É isso que a lei faz. Então, o primeiro passo é esse. Deus traz a lei dele, a pessoa começa a enxergar o quão miserável ela é, e ela se enxerga como ímpio, e a partir daí, então, ela busca Cristo. Percebe? Então, primeiro passo. Agora, olha só. No livro Conceito Eterno também diz isso, ó, uma pergunta pertinente e que obtém plena resposta. A convicção, ou seja, a convicção do pecado, necessariamente precede, ou seja, vem antes da conversão. A herança poderia ser obtida somente mediante a justificação, conquanto fosse inteiramente pela promessa, pois a justiça é o dom da graça. Mas a fim de que os homens pudessem apreciar as promessas de Deus, deveriam ser levados a sentir a necessidade delas. Vamos parar aqui. Jesus poderia chegar para o ser humano e falar assim, ó, tudo bem, eu sou Jesus, seja perdoado. Pum! Não poderia fazer isso? Poderia. Mas seria uma bênção para a humanidade isso? Não. Não seria uma bênção. Então, o que que Jesus faz? Jesus primeiro revela a necessidade da pessoa de uma salvação, de uma redenção. Quando ela percebe a necessidade, então ela clama por isso, Jesus aí, então, opera toda a virtude nela. Então ele diz, ó, a lei dada de modo tão tremendo foi com o propósito de fazer o povo perceber quão impossível lhes era obter sua justiça por seus próprios esforços, e assim fazê-los ver o que Deus estava ansioso por conceder-lhes. Percebe? Esse é o primeiro passo. Agora que você entendeu o primeiro passo, quais são os próximos passos? Olha o que Ellen White fala no livro A Fé pela Qual Eu Vivo. Lembrando que Ellen White esteve junto com Jones e Wagner, pregando nessa mensagem, né, depois de 88, e para ela também ficou cada vez mais claro, né? Ela chega a dizer que quando ela viu Wagner pregar pela primeira vez, ela disse que o coração dela ardeu, né? Cada fibra do coração dizia amém. Então, os tempos foram passando, para ela também ficava cada vez mais claro. Aí olha o que ela diz no livro A Fé pela Qual Eu Vivo, ela fala assim, ó, muitos se acham confundidos quanto ao que constitui os primeiros passos na obra da salvação. Olha que interessante, não é isso que acontece hoje? As pessoas muitas vezes são confusas. O que acontece? Como é isso? Como é que eu faço? Como é a justiça pela fé? É justificação, santificação? O que é isso, o que é aquilo, outro?
Então ela fala isso. As pessoas estão o quê? Confusas. Olha o que ela diz. O arrependimento é considerado uma obra que o pecador deve realizar por si mesmo, a fim de poder chegar a Cristo. Pensam que o pecador deve por si mesmo conseguir a habilitação para obter a bênção da graça de Deus. Mas conquanto seja verdade que o arrependimento deve preceder o perdão, pois é unicamente o coração quebrantado e contrito que é aceitável a Deus, o pecador não pode produzir em si o arrependimento ou preparar-se para ir a Cristo. Olha só, gente. Então vamos entender isso aí, ó, essa questão do arrependimento. Como é isso? Como é que, se eu não consigo produzir arrependimento e Cristo só vai me aceitar se eu me arrepender, como é que eu vou me arrepender se eu não consigo? Vamos continuar a leitura e aí você vai ver na Bíblia isso aí. O primeiro passo em direção de Cristo é dado graças ao quê? A atração do Espírito de Deus. Isso aqui é um dos pontos da mensagem 88, que é o quê? Não somos nós que vamos a Cristo. Cristo já está nos atraindo e nossa parte é não atrapalhar essa atração, ou seja, é corresponder. Então, quando o homem vai até Jesus, Jesus já está atraindo essa pessoa o tempo todo. Então, veja só, ao atender o homem a esse atrair, vai ter com Cristo o fim de que se arrependa. O arrependimento, não menos do que o perdão e a justificação, é dom de Deus e não pode ser experimentado a não ser que seja concedido à alma por Cristo. Se somos atraídos a Cristo, o é por seu poder e virtude. A graça da contrição vem por meio dele e dele vem a justificação. Então vamos lá, detalhe por detalhe. Qual é a primeira coisa que a gente viu que acontece? O primeiro passo? Reconhecimento de que é um ímpio. Mas você teve poder para se reconhecer um ímpio? Não. O Espírito Santo começou a atuar em seu coração e você começou a se reconhecer um ímpio, porque, de alguma forma, a lei começou a ser apresentada a você. Você começou a se reparar. Eita, eu sou assim, 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 assim. Você começou a perceber que você precisa de um Salvador. Pronto. Esse está sendo o primeiro passo. Aí, veja só, quando você dá o primeiro passo para ir para Cristo, você já começa um reconhecimento, você começa a se achar um pecador e tudo isso, e você começa a sentir vontade de ir até Cristo. Esse arrependimento vai ser gerado como? Vamos abrir aqui em Atos capítulo 5, que você vai ver como é que acontece, ó. Verso 31, falando sobre Jesus. Olha só. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar, ó queridos, dar é um dom, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Olha que fantástico. A remissão de pecados, ou seja, a justificação pela fé, a justiça imputada, né, pecados perdoados, é um dom. Mas o que é que vem também aqui, de acordo com Atos 5:31? O arrependimento. Então, olha os primeiros passos de uma pessoa até Jesus. Ela começou a se reconhecer um ímpio, porque o Espírito Santo já começou a mostrar a ela, a lei veio, está abundando a ofensa, e ela começa a dar o primeiro passo a Cristo. Só que ela começa a ver o quê? Ela começa a perceber que tudo que ela fez na vida é inútil. Ou seja, as obras eram tudo obras de pecado. E ela passa a sentir o desejo de ser completamente perdoada, de se livrar daquele pecado. E aí, quem é que está fazendo isso nela? Quem que está fazendo ela dar esse outro passo de arrependimento? Cristo. Atos 5:31 fala que Cristo então começa a chamar essa alma a se arrepender. E o que é arrependimento? Mudança completa de pensamento, de caminho. Isso é arrependimento. Então, essa começa a sentir, a pessoa começa a sentir dentro dela um desejo de mudar de caminho. Não quero mais fazer isso. Não quero mais viver assim. Eu quero algo diferente. Eu quero viver algo novo com Deus. Então, esses são os primeiros passos que a pessoa está começando a dar. Isso, queridos, você está entendendo que esses primeiros passos são os passos em direção à justificação? Entende? Então, a pessoa está sendo atraída. Jesus está dizendo, vem, vem, vem. E ela está dizendo, eu vou, Senhor, eu vou, eu vou. E ela está indo. E aí vamos continuar aqui para a gente ver. Aí ela diz, Ellen White continua dizendo, quem está desejoso de se tornar verdadeiramente arrependido? O que deve ele fazer? Deve ir ter com Jesus, tal qual está, sem demora. Deve crer que a palavra de Cristo é verdadeira e, crendo na promessa, pedir para que possa receber. Olha, é a palavra que faz. Quando o desejo sincero leva os homens a pedir, eles não orarão em vão. O Senhor cumprirá a sua palavra e dará o Espírito Santo para levar ao arrependimento. Então veja que esses homens, então, eles estão indo até Jesus, eles começam a sentir no coração que eles estão errados. Então veja, digamos, né? Ninguém nunca falou de Cristo para mim. Aí alguém pregou de Cristo para mim, me mostrou a lei, eu fiquei
eita, minha vida tá tudo errada e tal. E aí eu começo a querer buscar Cristo ali, mas não sei muito bem o que fazer, começo a sentir dentro do meu coração uma mudança acontecendo, e eu quero mudar de vida e tudo isso, mas não tenho força para aquilo. Então, quando a pessoa começa a sentir isso, é a atração de Cristo. Ela está dando o primeiro passo, ela se reconheceu ímpio. Ela está indo em direção a Jesus. Jesus está atraindo ela, mas ela não tem força para mudar de caminho. Olha o que a Leonardo fala que a pessoa faz. Ela então faz uma oração. Senhor, eu não consigo. Eu não consigo mudar de vida. Eu preciso da sua ajuda. Por favor, me dá o Espírito Santo. O que é que ela diz então que acontece? Deus aí derrama o Espírito Santo sobre essa pessoa. Então a pessoa veio, e aí o Espírito Santo, ela orou, o Espírito Santo desceu, e ele está operando nela agora a força que ela não tinha para se arrepender. Ele causa isso nela. Percebe? Então, ela já está recebendo a dádiva bem no iniciozinho. Ela está começando a dar os primeiros passos. Deus já está provendo tudo. Deus já está provendo tudo para essa pessoa. Olha o que ele continua dizendo. Ó. Embora como pecadores estejamos sob a condenação da lei, Cristo, por sua obediência prestada à lei, reclama para a alma arrependida o mérito de sua própria justiça. Ou seja, pensa no passo a passo que a gente está dando. A pessoa foi até Jesus, já se reconheceu como ímpia, ela já entendeu que precisa se arrepender, não tem força, pediu o Espírito Santo. Ora, mas para ela pedir alguma coisa a Deus e ela receber, tinha que ter algum mérito. E o homem não tem mérito. Aí o que é que Cristo faz? Cristo está vendo que a pessoa está querendo. Aí olha o que Cristo diz: Pai, eu tenho mérito, eu venci por ela, eu, Pai, apresento os meus méritos aqui por ela. Ela está pedindo, pode dar, Senhor, porque eu comprei para ela esse direito. Olha que coisa linda, gente. E aí, então, o Espírito Santo desce para aquela pessoa, para dar esse poder para ela. Olha só. A fim de obter a justiça de Cristo, é necessário que o pecador saiba o que é aquele arrependimento que opera uma mudança radical da mente e do espírito e da ação. A obra da transformação tem de começar no coração e manifestar seu poder por meio de todas as faculdades do ser. Mas o homem não é capaz de originar um arrependimento como esse, e só o pode experimentar por meio de Cristo, que subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Percebe? Então é essa obra que Cristo começa a fazer. A fé que justifica sempre produz primeiro verdadeiro arrependimento, e então boas obras, as quais constituem o fruto dessa fé. Não há fé para a salvação que não produza bom fruto. Deus deu Cristo ao nosso mundo para que se tornasse o substituto do pecador. No momento em que é exercida a verdadeira fé nos méritos do custoso sacrifício expiatório, reivindicando a Cristo como seu salvador pessoal, nesse próprio momento, observe que não é, Deus vai provar sua fé, Deus vai ficar esperando um monte de tempo. Não, é instantaneamente. Nesse próprio momento, o pecador é justificado diante de Deus porque está perdoado. Você entendeu agora? Ela entendeu que ela é um ímpio, ela entendeu a gravidade da lei, ela começou a entender o quanto ela é pecadora e o quanto ela precisa de Cristo, mas ela começou a perceber que ela não consegue mudar a vida dela sozinha. Então o que ela faz? Ela começa a orar: Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, o que é que eu faço, Senhor? Me ajuda nessa caminhada. Cristo aí diz: Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. O Espírito Santo desce. E o Espírito Santo começa a dar a essa pessoa poder. E aí ela começa, aquilo que ela não conseguia antes, ela começa a receber essa influência do Espírito, e ela começa a receber essa influência celeste, né? Então ela passa a conseguir fazer as coisas, ela começa a ir mais ainda em direção a Cristo, e ela começa a perceber que ela pode diretamente orar a Deus, dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor, por tudo isso. Ela já está entendendo. Deus já mostrou ela a condição dela, ela agora anseia pelo perdão. Então, quando ela pede, o que é que a Ellen White fala que acontece? Naquele mesmo momento que ela faz aquela oração, quando ela reivindica Cristo como salvador pessoal dela, diante de Deus, ela alcança a bênção de Abraão. Percebe, queridos? Muitos pensam que devem esperar por um impulso especial a fim de poderem aproximar-se de Cristo. Mas olha só, gente, como é simples. Mas só é necessário ir na sinceridade de propósito, decididos a aceitar os oferecimentos de misericórdia e graça que nos foram feitos. Devemos dizer: Cristo morreu para me salvar. O desejo do Senhor é que eu seja salvo, e irei a Jesus tal qual estou, e sem demora agirei confiando na promessa. Ao atrair-me Cristo, atenderei. Diz o apóstolo: com o coração se crê para a justiça. Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé, enquanto continuar na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe, ou enquanto negligenciar qualquer dever conhecido. Isso aqui é importantíssimo, queridos. Veja,
Você entendeu agora por que Ellen White fala assim que a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados? Porque imagine, se o passo a passo da salvação, a pessoa vai até Cristo porque ela percebeu que ela não tem como mudar aquilo que ela é. Ela percebeu que ela não tem como dar passos diferentes daquele que ela já dá. Então ela vai até Cristo e fala assim, Senhor, me ajuda, Senhor, me transforma meu coração, toma meu coração, porque eu não posso te dar, não consigo. Aí o Espírito Santo desce, Cristo pede ao Pai os méritos dele, ele dá àquela pessoa, a pessoa começa a receber poder espiritual, né? Cristo habitando dentro dela agora, e aí então ela é perdoada. Ela é perdoada e nós vimos que o perdão não é só, agora sua conta no céu está limpa. Não, ela creu na promessa, então a promessa agora vai guardá-la de transgredir. E essa confiança na promessa, veja, se ela deixar de confiar, o que ela vai fazer de novo? Ela vai pecar novamente. E ela vai voltar àquele caminho de antes. E ela voltando para aquele caminho, ela permanece justificada? Não. Não permanece. A justificação é removida. Então, o Espírito Profecia fala sobre isso, que a justificação, ela é removida. Ok? Então, não tem como uma pessoa permanecer justificada se ela está na prática do pecado. Ela pode falar, mas eu creio, mas Jesus disse aquilo. Mas se você tem um pecado conhecido, que você está reiteradas vezes fazendo todo dia, a justiça não permanece sobre você. Entende? Então, isso é uma coisa muito séria. Agora, deixa eu passar aqui, para a gente poder, eu vou ter que passar algumas coisas aqui rapidinho. Olha só, agora, Ellen White agora dizendo a mesma coisa que a gente leu na mensagem do terceiro anjo 93, olha só. Tendo-nos feitos justos, perceba que não é só declarado. Ellen White fala o quê? Tendo-nos feitos justos, mediante a imputada justiça de Cristo. Olha que maravilha, queridos. Veja que na própria justiça imputada você já é feito justo. Porque às vezes a pessoa pode falar assim, não, a justiça imputada, Deus declara justo. E a comunicada, ele faz você justo. Não. Não. O que profecia? Na própria justiça imputada, você já é feito justo. Olha que coisa maravilhosa. Então, ou seja, se a justiça é imputada, a gente viu em Romanos 4, que a justiça foi imputada a Abraão, porque ele creu na promessa. Então, Abraão foi feito justo quando? Naquele mesmo dia, queridos. Isso é incrível. Isso é incrível, porque no mesmo dia que ele creu na promessa, ele foi feito justo. Então, a vida de Abraão, que foi feita uma vida cheia de boas obras, aquela vida foi criada ali naquele dia que Deus falou, ele disse, amém. E como ele permaneceu crendo, a vida dele foi uma vida de boas obras. Por quê? Porque a fé operou, a fé produziu aquelas obras. Entende? Então, eu e você hoje, quando a gente crê, você entende por que o ladrão na cruz? Às vezes a pessoa pensa, mas por que o ladrão na cruz? Né? Por quê? Porque quando Jesus deu a palavra para o ladrão na cruz, ele não teve tempo suficiente para poder demonstrar a fé dele. Mas a fé foi genuína, agarrou a promessa e Jesus disse, ó, a promessa é essa. E ele disse, amém, Senhor. Pronto. Ele morreu justificado. E ele vai estar lá no céu. Mas ele não teve tempo para desdobrar a fé dele. Mas ele recebeu todos os méritos da obediência de Cristo. Então, olha o que acontece quando uma pessoa recebe isso. Vamos ler aqui, a gente vai ler mais o último texto. Olha só. Tendo-nos feito justos, mediante a imputada justiça de Cristo, Deus nos pronuncia justos e nos trata como justos. Então, olha só. Deus coloca a justiça de Cristo sobre você, te faz uma pessoa justa, depois Deus pega você para anunciar você para o universo. A gente vai ler isso aqui agora. Deus não se contenta em só pegar você e dar a justiça, não. Ele chama você e declara diante de todos os mundos não caídos, ele chega para você, ele chega diante de todo mundo e fala assim, ó, tá vendo esse meu filho aqui? Ele é justo. Ele é justo. Deus nos pronuncia justo, são palavras do Espírito e Profecia, queridos. E nos trata como justo, ou seja, o mesmo tratamento que Deus dá a uma pessoa do mundo não caído, que nunca pecou, o mesmo tratamento que Deus dá a um anjo que nunca pecou, é o tratamento que ele vai dar para aquele que crê em Jesus. Olha só. Considera-nos seus filhos amados. Cristo atua contra o poder do pecado, e onde este abundava, muito mais abundante é a graça. Você entendeu por que a justiça não é só perdoar seu pecado lá em cima, apagar? O que ela diz aí? Ele faz você justo. Cristo, na hora que ele desce a mesma promessa que perdoa, é a promessa que mantém você livre do poder do pecado. Então, o ladrão na cruz, ele recebeu essas duas coisas ali. Ele recebeu o perdão e a mesma promessa que Jesus deu, ela garantiria ele ali. Percebe? Então, se ele descesse da cruz e continuasse aquela vida ali na mesma fé que ele manifestou, ele
poderia viver vários anos, e ele seria tão fiel como foi os outros que tiveram tempo para demonstrar fidelidade. No momento em que o pecador crê em Cristo, no momento, ele permanece sem condenação à vista de Deus, pois a justiça de Cristo lhe pertence. A perfeita obediência de Cristo lhe é imputada, que é um texto de Ellen White. Aí agora, né, um dos mensageiros 88 pergunta, será que isso não é suficiente para impelir você a dizer agora, nesse momento, se já não fez antes, que agora se manifestou a justiça de Deus para você e sobre você, e agora crê em Jesus? Terminar aqui, a gente vai terminar com Gálatas 3, versos 10 a 12. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, antes de falar da bênção de Abraão, perceba o que ele fala aqui, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Para a gente terminar, não parece dar a entender aqui que quem está debaixo da maldição é quem quer guardar a lei? Às vezes, quando você lê isso, pode dar a entender isso, né? A pessoa pode até perguntar para a gente isso um dia. Mas perceba o seguinte, ó. Olha no verso 9 que ele disse, de sorte que os que são da fé são benditos, ou seja, são abençoados, têm a bênção com o crente Abraão. Então, a bênção de Abraão foi a bênção da fé, veio por meio da fé. Aí no verso 10 fala assim, ó, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Mas espera aí, então o que é isso, essas obras da lei que traz maldição? Aí ele diz, ó, porque está escrito, maldito quem? Todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ah, então a maldição de Gálatas 3:10 reside aonde? No fato de que a pessoa, ela quer se agarrar à sua salvação naquilo que ela faz. Só que por que ela não pode se salvar assim? Porque a Bíblia diz que a maldição recai em todos que não permanecem em todas as coisas. Ou seja, qual é o padrão? Tudo. Deus quer que você viva tudo, seja obediente a tudo. Mas se você confiar em você mesmo, você não vai conseguir permanecer em todas as coisas. Então você é maldito, segundo a palavra. Mas peraí, qual o contrário de maldição? Não é bênção? E quem está em Abraão, não é bendito junto com Abraão? Então se a maldição é para quem não consegue permanecer em tudo, a bênção de Abraão é o que então? Agora, em Cristo Jesus, você consegue permanecer em todas as coisas que Deus fala. Essa é a bênção maravilhosa, queridos. Essa é a bênção maravilhosa. Todos aqueles que receberam a mesma fé de Abraão, que foram justificados por crer na promessa, a promessa opera neles de tal forma que a maldição não está mais na vida deles, porque a maldição consiste em não conseguir fazer tudo. Mas quem está na fé de Abraão, Cristo opera tudo na vida dessa pessoa. E essa pessoa consegue viver toda a vontade de Deus. Por quê? Porque ela não tem mais uma mente carnal. Ela recebeu a mente de Cristo, e a mente de Cristo guarda todas as coisas que Deus falou, porque entende a justiça de Deus e vive a justiça de Deus. Ok, queridos? Então, Deus seja louvado por essas coisas, né? Deus seja louvado por isso. São coisas maravilhosas da gente aprender, coisas maravilhosas da gente viver, e coisas urgentes para a gente trazer para o nosso coração, para a nossa vida, para que haja mudança, né? Em nosso viver. Então, que Deus abençoe cada um de nós, que cada um de nós hoje, quando formos deitar em nossas camas, possamos estar achados, vestidos com as vestiduras brancas, em nome de Jesus. Vamos orar então, queridos? Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, meu Pai, porque aprender essas coisas, ó Pai, é tão maravilhoso, Senhor. A gente se pergunta como pode Satanás ter conseguido eclipsar uma mensagem dessa, Senhor, durante tantos anos. Mas nós sabemos que tua palavra diz que ainda que o diabo se levante, Senhor, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará uma bandeira contra ele. O Senhor tem arvorado a sua bandeira nesses últimos dias. O Senhor tem levantado de volta essa mensagem. Nós sabemos que ela ainda não tem o alcance que deveria ter, mas nós consagramos em tuas mãos
essas lives. Consagramos em tuas mãos cada pessoa que está se dispondo a ouvir, a anotar esses textos, que a justiça de Cristo seja imputada a essas pessoas de tal forma que quando elas abrirem a boca para estudar, para falar, na verdade, quando elas abrirem a boca no estudo, Pai, para elas passarem para outras pessoas, que o Espírito Santo seja derramado com muito poder, Senhor, sobre elas. Para que quando elas falarem, as pessoas digam, eu preciso disso, eu quero isso. E que pelo poder da sua graça, as pessoas sejam alcançadas rápido. Se existem pessoas, Pai, ao redor desse Brasil, que já estão com o coração pronto para ouvir, Senhor, eu peço que cada servo teu que está aqui nessa live seja tocado pelo Espírito Santo nas madrugadas para acordar, para clamar por consagração, para clamar por direcionamento, e que o Senhor leve estes teus servos para essas pessoas que tanto precisam ouvir essas mensagens. E que o Senhor termine a obra rápido. E que nosso coração venha se alegrar em ver aquilo que Ellen White quis ver e não pôde. E é a mensagem finalizando a obra nesse mundo inteiro, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, por podermos fazer parte desse grupo que ela viu que vai finalizar a obra. E te agradecemos por todas essas bênçãos. Que o Senhor aumente nosso desejo de estudar a sua palavra. Aumente nosso desejo de estar em mais comunhão contigo. Aumente nosso amor por Jesus, para que nosso amor pelos nossos irmãos também possa aumentar bastante. De forma que sejamos achados irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e corrupta. E nós te agradecemos por todas essas bênçãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.